Destaque de Brasília. Durante um ato político na capital federal, Lula faz críticas a Jair Bolsonaro e afirma que não se deve aceitar provocação. Reportagem de Marília Sena. Lula discursou pela paz na campanha eleitoral. Em seu primeiro ato público em Brasília, o ex-presidente lançou pré-candidatos no Distrito Federal e mandou recados ao presidente Jair Bolsonaro. Disse que as armas dos petistas nesta campanha serão os livros e a paz. São 3 meses que nós vamos nos multiplicar na rua. Nós vamos continuar fazendo nossas passeatas, nossos atos públicos, mas nós vamos ter que dar uma lição de moral. Nós não precisamos brigar. A nossa arma é a nossa tranquilidade, a nossa arma é o amor que nós temos dentro de nós, a nossa arma é a sede que nós temos de melhorar a vida do povo brasileiro. Nós não temos que aceitar a provocação. Se alguém provocar vocês, mande ele morder o próprio rabo e não brigue. Vão para casa cuidar da família. Daqui para frente, quem puder participar de uma reunião com um livro na mão é a resposta que a gente vai dar a um presidente que está incentivando as pessoas a comprar arma. Após ser alvo de bombas caseiras de fezes em comícios no Rio e em Belo Horizonte e ter um de seus apoiadores assassinado por motivações políticas, o ex-presidente provocou Jair Bolsonaro, que ligou para a família de Marcelo Arruda. Hoje eu vi na rede social que o presidente está preocupado. Ele estava até tentando entrar em contato com a família da pessoa que morreu. Se o Bolsonaro quiser visitar as pessoas pelos quais ele é responsável pela morte, ele vai ter que ter muita viagem, porque ele não chorou uma lágrima por 700 e poucos mil vítimas do Covid. Lula compareceu ao ato com 2 horas de atraso. Na presença de muitos apoiadores, ele lançou o seu pré-candidato a governo do Distrito Federal, o deputado distrital Leandro Graz. Ele foi o último a discursar. Aproveitou a oportunidade para criticar a PEC da bondade que tramita no Congresso. Eu agora vou distribuir dinheiro. Eu agora vou criar o Vale Táxi, o Vale Motorista, o Vale não sei das quantas, o Vale Gás, que poderia ter criado há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Resolveu criar, que dura 3 meses. É como se fosse um Vale Sorvete. Você pega, põe na boca, chupa e acaba e fica com o palito. Nós temos que dizer para ele, se colocar dinheiro na nossa conta, a gente vai pegar, mas o nosso voto ele não vai ter. As próximas agendas de Lula em Brasília serão em busca de costurar apoio político. Na manhã desta quarta, ele se reúne com a bancada de pré-candidatos ao Congresso e participa de um evento com artistas locais. O almoço é com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na presença de outros senadores. Bom, e para comentar as notícias do dia, nesta quarta-feira, a gente tem o Roberto Mota, a Amanda Klein e o Felipe Sabará aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Felipe, bem-vindo. Eu já pergunto para você, essas declarações do ex-presidente Lula, uma tentativa, obviamente, de se interpor com Jair Bolsonaro. Bem-vindo. Bom dia, obrigado, um prazer estar aqui. Bom, o Lula foi esse mesmo que já no último final de semana, ainda no último final de semana, estava ali elogiando, parabenizando o tal do Maninho, que foi quem cometeu ali a tentativa de homicídio contra um empresário que estaria xingando o Lula durante um ato em 2018. Então é esse Lula que agora prega a paz, é quem sempre pregou a violência, é quem sempre separou a população brasileira, sempre criou ali, fomentou o nós contra eles. Esse é o Lula que agora está querendo ser paz e amor novamente e colocar no colo do Bolsonaro e da direita algo que a esquerda sempre fez, que é pregar o ódio como uma forma de chegar ao poder. E agora, falando aí claramente como uma campanha, na minha opinião, quase que uma campanha antecipada, isso precisa até ser investigado, falando sobre o auxílio. Um auxílio esse que ele tanto defendeu, né, na época do Bolsa Família, que o Bolsonaro fez muito mais
além dos títulos, mais de 350 mil títulos de propriedade que o governo Bolsonaro entregou para os mais vulneráveis, mais pobres desse país, e ele vem agora tentando se apropriar disso, né, sabendo que a população precisa, diz aí, para as pessoas usarem esse recurso, né, aceitarem isso, mas não votarem nele. Ou seja, já está falando em voto, na minha opinião, campanha antecipada, que precisa ser, inclusive, investigado. O Lula, que a gente sabe que é o maior ladrão da história do Brasil. Amanda Klein, o Lula escolheu então um discurso criticando a violência, lembrando o crime claro em Foz do Iguaçu, deixando a entender que o presidente Bolsonaro falha ao propagar, ao pregar a paz, e critica a PEC das bondades, chamando a manobra de oportunista. Bom dia, Adriana, Thiago, bom dia a todos. Olha, eu acho que a gente tem que tentar entender o discurso de cada um dos candidatos aqui, dos principais dessa corrida presidencial, tanto Bolsonaro como Lula, sempre sob uma ótica política. Então, Lula, nesse evento, o que ele diz a apoiadores? Ele tenta associar o presidente Bolsonaro ao discurso de ódio e de violência, e principalmente o bolsonarismo a esse assassino, Jorge Guaranhos, que matou um apoiador do petista, o Marcelo Arruda, nesse fim de semana em Foz do Iguaçu. E aí o presidente Bolsonaro ontem acusou o golpe porque ligou para a família, em vez de expressar somente a sua solidariedade, como deveria ter feito desde o domingo, no primeiro tweet que ele publicou, aliás, um tweet tardio, só veio às 7h15 da noite, quando o caso estava repercutindo o dia todo, e não expressou solidariedade nem empatia. Ele fez isso ontem, mas pediu também para que a família aceitasse participar de uma coletiva de imprensa em Brasília, porque, segundo ele, a esquerda estava tentando culpá-lo, jogar no seu colo o assassinato de Marcelo Arruda. Então, o que o Luiz Inácio Lula da Silva faz habilmente? Ele sempre diz que ele pretende trocar as armas pelos livros, né? Diz que vai apresentar que a principal arma do PT serão os livros, e ele também acusa o presidente Bolsonaro de faltar com empatia e solidariedade, e usa o caso da pandemia também como exemplo, não só esse do Marcelo Arruda, como da pandemia. Agora, essa seria a fragilidade da campanha do bolsonarismo, da campanha bolsonarista, e o Lula tenta pegar por esse flanco, por esse calcanhar de Aquiles. Por outro lado, o ex-presidente Lula também acusa o golpe, porque ele sabe que acaba sendo uma fragilidade da sua campanha a estratégia política do governo de aprovar, provavelmente hoje, essa PEC eleitoral que vai aumentar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600 e beneficia principalmente o eleitorado quase cativo do ex-presidente Lula, que são as camadas mais pobres da população, que ganham até 1 ou até 2 salários mínimos. Essa população será beneficiada pelo auxílio, e o que o Bolsonaro quer com isso é reverter, ganhar alguns votos, principalmente nesse eleitorado que representa até 2 salários mínimos, em torno de 44% da população. Então, fica aí a retórica política dos dois. O Lula também acusa o golpe e aponta uma fragilidade da campanha quando ele fala, olha, esse benefício só vai até o final do ano, gente, é que nem um picolé, dá para você chupar um sorvete, então você deveria aceitar o benefício, usar esse benefício até o final do ano, mas votar no outro candidato. Então, estão presentes aí nessa retórica política a fragilidade, a vulnerabilidade de cada um dos dois candidatos. Roberto Mota, na discussão dos dois candidatos, você acha que essa questão de segurança, violência, paz, tudo isso vai ser muito discutido na campanha? Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. E muito bem-vindo, Felipe Sabará. Bom dia, nossa audiência. Eu acho muito interessante a gente observar não só o discurso dos candidatos, mas o gestual dos candidatos, a expressão dos candidatos, o que eles dizem voluntariamente e involuntariamente. O candidato do PT é a única pessoa que eu conheço que discursa falando de paz e amor com expressão de ódio no rosto. Façam o teste, tirem o som da televisão e olhem só as imagens. Tentem adivinhar sobre o que essa pessoa estaria falando. Ninguém que não ouviu o que ele estava falando adivinharia que ele está discursando sobre paz e amor. Ele falou uma frase muito interessante. Quem puder participar de uma reunião, leve um livro na mão. Não basta levar só o livro na mão, carregar. Tem que ler o livro. Ele falou também, se Bolsonaro quiser visitar as pessoas que ele é responsável pela morte, ele vai ter que fazer muitas viagens. Realmente, é uma estratégia de repetir sempre as mesmas coisas para ver se cola. Criticou os auxílios emergenciais, disse que só dura 3 meses, mas são emergenciais, justamente, não são para manter as pessoas na dependência, são apenas para ajudar a passar a crise. E falou mais uma vez sobre o crime de Foz do Iguaçu,
que é o crime que tem a ver com descontrole, despreparo e irresponsabilidade. Não tem nada a ver com política. Esse conflito poderia ter sido ocasionado por uma discussão por futebol, por uma batida no carro ou qualquer outra coisa. É absurda a tentativa de continuar usando politicamente essa tragédia. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eleições aqui no nosso Jornal da Manhã. Adriana. Ainda girando os nossos comentaristas, a Amanda Klein, a gente analisando os gestuais, as palavras de Lula nesse discurso em Brasília, algo te chama atenção nesse sentido? Acho que vale a pena também destacar. É um político, você está falando para uma plateia, para uma audiência, um auditório enorme. O presidente Bolsonaro teria o mesmo gestual. Eu acho que isso não quer dizer absolutamente nada. Não acho que seja um gestual de ódio, muito pelo contrário. Acho que a pessoa fala de forma mais inflamada, da mesma forma que qualquer um de nós falaria se estivesse com o microfone em punho, falando ali para milhares de pessoas que estão te ouvindo. Você tem que cativar aquela audiência. Você não vai falar nesse tom de voz mais baixo, mais comedido, mais moderado, como nós falamos aqui na rádio. Não, é um discurso político, é de ordem diferente, é da mesma forma que, sei lá, um cantor, um artista fazendo show no palco, ele vai gritar, pular, dançar, quer dizer, cada um usa, encarna o personagem para aquele momento, não tem nada a ver com ódio, pelo contrário, as palavras contradizem isso. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, o que ele está tentando fazer ali é pregar uma pacificação que, aliás, o Bolsonaro devia estar pregando essa pacificação, justamente no momento em que a gente tem ânimos tão inflamados, exaltados, em que há uma preocupação, sim, com uma escalada da violência na política. Eu espero que isso não tenha acontecido, mas por que eu digo isso? Porque os últimos fatos indicam para esse momento, em que essa violência pode culminar ainda com resultados ainda piores, porque nós tivemos drones em eventos de Minas Gerais, atacando ali contra a audiência que esperava para ouvir o ex-presidente Lula. A gente teve recentemente na Cinelândia, no Rio de Janeiro também, um artefato explosivo ali com fezes que explodiu perto do palco onde Lula ia discursar, e aí culminou com esse assassinato do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Infelizmente não dá para dissociar até agora, embora ainda esteja em investigação a morte, até os delegados responsáveis pelo caso, promotores do Ministério Público já deram entrevistas nesses últimos dias dizendo, pelos relatos que colhemos até agora, pelas testemunhas presentes no evento, o que a gente pode concluir basicamente é que foi um crime por motivação política. Então, infelizmente, não dá para associar isso. Então, não é nem questão de apontar dedos ou de apontar culpados. É questão de você assumir o seguinte, olha, estamos numa sociedade hiperpolarizada, sabe, à beira de um ataque de nervos, e o que a gente precisa agora é de discursos que baixem o tom, que você pregue e peça a pacificação, porque não é só a vida dos candidatos. O próprio presidente Bolsonaro já foi vítima de um ataque em 2018 à faca, mas não é só a vida dos candidatos que está em jogo, mas é a vida da população, é a vida da sociedade em geral. Qualquer um que queira se manifestar politicamente pode correr risco de morte. Isso não funciona numa democracia. Felipe, rapidamente, 30 segundinhos, a campanha deve ser muito com um tom elevado. De que maneira é possível esperar essa pré-campanha ainda? Bom, a única forma da esquerda tentar voltar ao poder é fazendo o que sempre fez, pregando o próprio ódio. A Amanda lembrou bem aqui da facada que o Bolsonaro levou. Eu estava lendo um artigo hoje cedo sobre o ativismo da mídia que esqueceu da facada. E é impressionante como foi sublimado pela grande imprensa, parte da grande imprensa, a questão da violência que a esquerda sempre pregou. A gente vê em eventos de esquerda pessoas incitando ódio literal, falando de covas, falando de fuzis, de espingardas, e comentando isso. Você vê em acampamentos do MST isso acontecendo. Sempre foi uma arma da esquerda a violência, pregando o contrário, ou seja, fazendo o que não fala, e o contrário também é verdadeiro. Então, eu creio que a campanha vai ser sim uma campanha agressiva, e isso muito por culpa da esquerda, que separou a sociedade e criou o nós contra eles. Mota, para encerrar, 30 segundos também. Eu refaço a minha recomendação. Tirem o som do discurso do candidato. Escolham qualquer candidato. Tirem o som, observem o gestual, observem a expressão facial e concluam você mesmo se o candidato está falando de paz e de amor ou se ele está promovendo conflito e o ódio.